Olá para você, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso canal Radio Waves. Há muito tempo atrás, coisa de 1 ano e meio, 2 anos, eu fiz alguns episódios aqui no nosso canal, dando dicas para quem quiser, né? Quem está aí pensando em entrar no mundo da locução. E esses dias um seguidor aí me perguntou se eu não vou dar continuidade a isso, não vou postar aqui mais dicas, mais informações. Bom, eu não sou um professor dessa área, existem professores, existem cursos, né? Inclusive aqui na região onde eu estou, existe um curso que é ministrado por um profissional da área para quem quer se formar em radialismo, para quem quer aprender a ser radialista. Mas a gente, claro, compartilha com maior prazer algumas coisas que a gente aprendeu aí ao longo da nossa jornada diante dos microfones, né? No período em que trabalhamos em várias rádios. Então, assim, lá naqueles episódios, eu dei várias dicas em relação à impostação de voz, forma de falar, estilo, originalidade, a questão da linguagem a ser utilizada, os cuidados e tal. São mais opiniões pessoais do que é importante para um profissional da comunicação, né? Opiniões minhas, e que eu sei que outros profissionais também defendem, porque eu já vi vídeos deles falando sobre isso. Mas também, assim, são coisas muito básicas, né? É o básico do básico, digamos assim. E aí eu estava pensando, eu não vou refazer, né, todas aquelas dicas que eu já postei lá, afinal de contas elas estão aqui disponíveis no canal, se alguém quiser procurar. Mas ficou faltando, né, refletindo sobre o assunto, ficou faltando tocar num assunto que é um pouco delicado. Mas eu acho que vale essa dica, principalmente para quem está começando. Para quem já é profissional mais velho dos microfones, é algo que acho que dificilmente vai impactar em alguma mudança, dificilmente com o que eu vou dizer aqui eu vou incentivar um profissional mais velho aí a mudar a sua atitude. Mas talvez, quem sabe, eu consiga sensibilizar o pessoal que está entrando, né, para tomar um pouco de cuidado com isso. É uma dica que não vale só para o mundo do rádio, ou o mundo das comunicações de maneira geral, mas para tudo, né? Eu acho que em qualquer trabalho isso é algo muito importante e que para mim trouxe assim um resultado em termos de aprendizado. Vou direto ao assunto para não ficar fazendo rodeios por aqui. Hoje é muito comum no meio rádio, em outros também tem, tá? Eu estou falando aqui do contexto do rádio. Talvez no rádio seja até um pouco mais intenso, eu tenho essa impressão, né? Que no rádio é um pouco mais intenso. Tem muita gente com aquela síndrome da estrelinha, que se acha um astro, que está ali diante de um microfone, é normalmente um profissional destacado, reconhecido, e esse profissional acaba tratando os colegas, principalmente os mais iniciantes, às vezes tratando até os ouvintes ou as pessoas que curtem o trabalho daquele profissional de uma maneira arrogante, de uma maneira entojada, de uma maneira assim não muito legal. Então, assim, o conselho básico para mim é te dar, que eu acho que vale ouro, vale muito mais do que qualquer outra coisa, é a humildade. E se você que está me ouvindo aí, que está me assistindo aí, já trabalhou em uma emissora de rádio, principalmente já trabalhou numa emissora maior, sabe bem do que eu estou falando. Existe muito ciúme, existe muita inveja, existe muita gente que se acha mais do que realmente é. E isso é um problema que traz consequências profissionais, normalmente para os colegas de maneira geral e para a emissora de maneira geral, porque isso impacta muito na qualidade do ambiente de trabalho, né? Você tem alguém que é tóxico no teu ambiente de trabalho, que às vezes tem que diminuir os outros ou puxar o tapete dos outros para se achar superior, né? É péssimo, isso prejudica grandemente a empresa. Não é só rádio, prejudica de maneira geral. Então, por melhor que você seja, por mais elogios que você receba pelo seu trabalho, mantenha a humildade. E aí é importante, né, que a gente diga isso claramente, não é só ser simpático, ser legal com o pessoal, né? É
uma humildade real. Se colocar no lugar, né, de uma pessoa que tem que estar consciente de que não é o melhor do mundo, que não sabe tudo, que sempre tem alguma coisa para aprender, e às vezes você aprende com o inexperiente, com aquele cara que começou agora, né? Então você tem o que aprender com todo mundo. Às vezes aprende com um ouvinte que veio conhecer a rádio, conhecer você. Então essa humildade é muito importante. Quantas vezes você já ouviu falar que determinada pessoa, isso não é só no rádio, tá? Começou a ficar mais conhecida, começou a ficar famoso, né? Alguém falando do contexto do rádio, né? Alguém conheceu a voz do locutor em algum lugar, ou alguém foi lá, elogiou, encheu a bola, falou: teu programa é muito legal, você é o cara, você fala muito bem, né? Quem já não escutou falar, né, que determinado fulano começou a ficar conhecido, famosinho, e subiu a cabeça, ficou arrogante, ficou... Sabe o que acontece? Essas pessoas, né, às vezes, geralmente têm algum talento, eles são bons em algum nível, né, em algum ponto, porque começou a receber elogios, alguém está reconhecendo, alguém está gostando, né? Então está dando certo, está funcionando. Mas a pessoa ali começa naquele momento para frente, não só se achar muito bom, muito mais geralmente do que mas também começa a se viciar nisso, se viciar no elogio, se viciar no reconhecimento. Você já ouviu quantas vezes as pessoas falaram que rádio é uma cachaça, a gente se vicia? Tem dois tipos de profissional, na minha opinião, dentro desse meio rádio. Tem aquele profissional que é viciado em elogios, que está ali para aparecer, porque quer ser elogiado, ser reconhecido, quer ficar famoso. Ele acha que ali, estando ali na frente de um microfone, falando no rádio, né, ele se acha importante, né? E o outro tipo de profissional é aquele que é apaixonado pela comunicação, que é apaixonado pelo rádio, que é apaixonado por tudo que envolve esse meio de comunicação. Desde as coisas mais simples, como os próprios programas, as produções, as músicas, os conteúdos, as tecnologias que são ali utilizadas, né? Tudo isso é um mundo que inspira muita gente. Esse é o tipo de profissional que eu realmente admiro, porque é o tipo de profissional que pode estar lá com 50 anos de rádio, mas está ainda aprendendo, está tratando os colegas com humildade e está ali fazendo algo que impacta em mudanças na comunidade. Ele tem essa visão, tem essa preocupação. Ele sabe que o trabalho dele pode inspirar alguém, pode melhorar o dia de alguém, pode trazer algo bom para alguma pessoa que está lá do outro lado ouvindo o seu programa de alguma maneira. Pode ser uma boa recordação com um flashback, pode ser uma empolgação com uma nova música, pode ser uma mensagem de otimismo que foi ali falada e assim por diante, né? Então esse profissional, seja esse profissional. Se você quer uma dica, né, para entrar nesse mundo, a minha dica é essa: seja esse profissional apaixonado pelo rádio. Não apaixonado por aparecer, não dependente de elogios dos seus ouvintes, amigos, colegas. Isso não serve para nada. Normalmente a crítica é muito mais útil do que um elogio. Quando alguém te critica e diz: olha, cara, tua pronúncia do R não tá legal, tá meio acaipirado, tá um R meio estranho, né? Ou o teu R não tá claro na hora que você pronuncia, né? Quando vem uma crítica assim, eu já recebi essa crítica, e sabe, isso faz você mudar, faz você melhorar. Agora, se o profissional é um arrogante, ele vai dizer: não, esse cara aí é louco me dizer um negócio desse, quem é ele para me falar isso, né? A reação vai ser essa. Então você tem que ser aquele cara receptivo. Não, peraí, o cara percebeu isso em mim, vou tentar, né, verificar o que é isso, se procede, se não procede, né? Então é esse aprendizado. A crítica quase sempre é muito mais útil do que o elogio. Claro que o elogio é bom, o elogio incentiva, motiva a gente, e é uma constatação do que
de que o que a gente está fazendo está certo, que a gente está no caminho certo, é um norteador também. Mas a crítica faz a gente evoluir. Então tem que estar aberto para isso, tem que estar bem para isso. Uma coisa importantíssima para um locutor de rádio, principalmente esses que fazem o programa ao vivo, que estão ali no dia a dia, é esse bom ambiente de trabalho. Porque se o cara chega na rádio, encontra um ambiente de trabalho carregado, negativo, o cara vai para frente do microfone para falar ao vivo, em nome da emissora, tá ali, levando um programa, para tentar animar quem tá do outro lado, como é que isso vai funcionar? O cara já chega, né, de saco cheio, já chega perturbado, já chega negativo. Né? Então, esse tipo de situação é que os donos de rádio têm que observar muito. Hoje em dia, é muito comum nas rádios a gente ter profissionais desmotivados. As rádios passam por N transformações que a gente já abordou muito aqui no nosso canal, né? E essas transformações, né, que as pessoas estão passando nesse mundo do rádio, elas estão impactando também na situação de ambiente de trabalho. Muitas rádios, não é segredo para ninguém, estão reduzindo equipes, trabalhando com menos profissionais, porque ela pode trabalhar parte do horário diário automatizada, né? Não tem, isso não é um problema, isso é né, fábricas fizeram isso quando compraram máquinas mais eficientes para suas linhas de produção, né? Então isso é algo que acontece em todos os meios, não é algo do rádio. Mas eu queria dizer para você que é dono de uma emissora de rádio, né, que o legal, eu faria isso se estivesse nessa posição, né, é manter uma equipe enxuta, mas uma equipe eficiente, entrosada e motivada. Reduz a equipe e paga melhor aqueles que ficaram, né? Proporciona um retorno melhor para aqueles que ficaram. Detecta aí na sua equipe quem é o apaixonado pelo rádio e quem é o estrelinha. O estrelinha intoxica, o estrelinha atrapalha, é a maçã podre no cesto. Então, reconheça aqueles profissionais que são apaixonados pelo que fazem. Invista neles, ajude. Né? O cara tem um probleminha de comunicação, paga uma fono para ele, né? Incentiva ele a fazer uma correção, uma melhoria, né? Aliás, todo locutor de rádio devia se consultar periodicamente com uma fono para melhorar a sua fala. E isso é o básico, né? Então eu acho que isso pode trazer mais resultado para uma emissora, né, do que de repente ali, né, ficar trabalhando com uma equipe maior, todo mundo meio desmotivado e o resultado não vai ser o mesmo. Bem, já estou me alongando demais nesse vídeo, eu tenho mania mesmo de falar muito e quando começo a falar é difícil frear o fluxo das ideias, mas vamos encerrando por aqui. O recado foi dado, é esse: mantenham a humildade para aprender, para aceitar as críticas como algo que te faz crescer, né? E o restante virá, as outras coisas, as técnicas, os aprendizados virão. Eu, quando comecei no rádio, tinha 13 anos de idade somente, né? Cheguei assim, daquele jeito, com medo de fazer alguma coisa errada e prejudicar o programa do locutor que estava ali do outro lado. Eu comecei como sonoplasta, naquele tipo de rádio que ficava o sonoplasta, né, de um lado do vidro, e dentro do vidro, né, numa sala que parecia um aquário, né, ficava o locutor com o microfone que apresentava. E eu comecei trabalhando com locutores que eram muito famosos na minha cidade, numa rádio pequena, de cidade pequena, mas os locutores eram feras, eram experientes, já tinham muitos anos de rádio, eram muito conhecidos, os programas eram conhecidos, tinham muita audiência. Cheguei ali para operar o equipamento de som desse programa, morrendo de medo de fazer alguma coisa errada e prejudicar, né, o programa. Então já comecei assim, né, meio aperreado ali, observando um, observando o outro, aprendendo, e acabei levando isso como uma característica pessoal. Chegar com humildade, com tranquilidade, aprender, contribuir. E uma coisa bem importante, uma característica desse tipo de profissional que é apaixonado por rádio mesmo, é o compartilhar, né? Assim como você absorve conhecimento dos seus colegas de trabalho, só de olhar eles trabalhando, né? Compartilhe os seus também. Quando você sabe de algo que pode ajudar um colega a resolver um problema ou a melhorar uma situação,
Compartilhe isso, todos crescem. Precisa acabar com essa questão da competição interna dentro de uma emissora de rádio. É uma equipe, é um time, e para ganhar, e a concorrência está cada vez mais feroz e cada vez existe mais concorrência, para ganhar precisa ser um time unido, treinado, que trabalhe em harmonia. Isso é fundamental. Ok? Comenta aí, se você é radialista, se você já trabalhou em rádio, comenta aí como é que era o clima de trabalho. Se conheceu uma dessas estrelinhas boçais que a gente topa por aí quando trabalha no meio rádio, existem tantas, né? Infelizmente. Conta aí pra gente, comenta. Quem sabe a gente reaquece esse assunto com os comentários de vocês e faz mais um episódio falando um pouquinho mais, quem sabe até contando algumas histórias aí sobre isso. Ok? Obrigado, até o próximo. Tchau, tchau.